Meu nome é Arthur, estamos aqui com o Gustavo e com o Alexander. E aqui também estamos com a Márcia, técnica do meio ambiente. E vamos gravar um podcast sobre meio ambiente e essas coisas. Agora já continua. Vai começar a pergunta, eu me apresento. É melhor você se apresentar agora e depois começa as perguntas. Né? Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia. Ok, é um prazer estar aqui, tá? Estou um pouquinho nervosa, não reparem. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. A Secretaria tem projetos voltados à redução de resíduos e incentivo à reciclagem? Então, nós temos sim, nós temos o Lixo Zero Orla Limpa, né? E como é que se dá esse projeto? Esse projeto, nós saímos, né, na Secretaria, juntamente com os alunos da nossa cidade, do município, das escolas municipais de Araruama, e fazemos a coleta, né? A coleta dos lixos na orla da lagoa. Na praia, dessa vez, nós vamos fazer até um agora. No dia 14 desse mês, nós vamos fazer na Praia dos Amores, né? Então, nós nos reunimos na orla da lagoa e coletamos, né? Nós damos preferência e mais atenção aos microlixos, ou seja, quais são esses lixos? São aqueles lixos menorzinhos que geralmente quem trabalha não percebe, né? Tampinhas de garrafa, cigarro, né? O cigarro já é aquela parte que está no final, isso, a bituca do cigarro. Então, nós coletamos esse lixo, pesamos, né? E damos o destino correto para eles. Como é que funciona, assim, na prática? Então, essa prática, né, nós reunimos as escolas, né, municipais, não só as escolas, temos ONGs também que participam, a DW, que é uma ONG que recolhe animais marinhos, conhece? Então, ela coleta os animais marinhos, nós temos o INEA, que participa conosco, nós temos também a Juturnaíba, né, que também participa conosco. Então, nós movimentamos a comunidade araruamense para estar nos ajudando, né? E também nós temos os ecopontos, que são coletores, né? O nosso projeto é recolher esse material, né? Esse material que é eletroeletrônico, óleo, né, óleo usado, e nós damos a destinação correta para eles. Pilhas também, baterias, lâmpadas, enfim. E temos os locais, né, que está lá fixado os ecopontos. Como é que vocês equilibram o desenvolvimento urbano com a preservação ambiental? Então, isso aí também é uma situação assim bem complicada, né? Por quê? Porque Araruama, ela deu um boom populacional, né? Então, muita gente veio do Rio para cá procurando um lugar melhor, né, para viver, mais seguro, exatamente. E com isso, né, esse crescimento populacional dá mais trabalho à gestão. Por quê? Porque nós temos que elaborar, né, algumas situações para orientar a população. E como aqui nós temos rios, nós temos a laguna, né? Então, nós precisamos orientar essa população para que elas não construam suas casas em locais de perigo. Quais iniciativas sustentáveis da Secretaria você considera a mais transformadora nos últimos anos? Então, eu escolhi uma, né, que é o Defeso. Nosso Defeso, ele é importantíssimo. Por quê? Porque na época de reprodução dos nossos peixes da laguna, se continuarem sendo pescados, né, sempre sem uma pausa, pelo menos na época de reprodução, vai acabar o peixe, né? E como nós temos aqui comunidades que vivem da pesca, né, é uma situação assim de você dar a eles, né, a condição de viver sem pescar, porque o período de defesa vai de agosto a agora outubro, né? Então a prefeitura dá para eles um salário para eles poderem nesse período não ter a necessidade de pescar.
né? E também a conscientização de que eles precisam dar esse tempo para a natureza, para o meio ambiente, né? Porque se nós pegarmos os peixes na época da desova, daqui a um tempo nós não vamos ter mais peixe, né? Então, quando termina o defeso, que eles podem voltar para pescar, para a pesca deles, são toneladas de peixe que eles pegam. Então, assim, mudou bastante a visão, né, de todo mundo sobre a Laguna de Araruama. Maneiro. Legal. Como a Secretaria do Meio Ambiente tem incentivado os jovens a participarem de projetos sustentáveis nas escolas públicas e privadas? Então, nós temos o projeto Educacine, né? E como seria esse projeto? Como se dá esse projeto? Nós visitamos as escolas públicas, todas as escolas municipais da cidade de Araruama, do município de Araruama, e fazemos através de vídeos, né? Passamos vídeos sobre o meio ambiente e como eles podem fazer, né? E aí nós vamos conversar, porque é uma troca. Eu digo que não é uma palestra, é uma conversa, porque aí a gente vai conversar e eles perguntam e eu, dentro daquilo que eles perguntam, eu vou respondendo. Então, a gente vai conscientizando, né, da necessidade, né, de uma visão mais voltada para o meio ambiente. Por quê? Porque nós estamos inseridos nele, né? Sem ele, não há vida. Então, nós precisamos preservar, cuidar e preservar. Então, através do Educacine, nós fazemos esse trabalho. E também tem o nosso botânico, né, o Botânico das Asas, que as escolas vão lá, visitam, né, e tem o borboletário. Então, os meninos, os monitores, eles ajudam, eles explicam o porquê da necessidade, né, por que foi aberto aquele local, e fazem ali a educação ambiental também. Se você pudesse mudar uma única coisa na mentalidade das pessoas sobre o meio ambiente, qual seria? Então, isso é uma visão muito particular, né? Mas quando você se conscientiza que sem meio ambiente não há vida, né? Então, o que eu poderia fazer, se eu tivesse esse poder, era dizer, né, para as crianças, para vocês, para as pessoas que vivem no planeta, que observassem mais, né? Que buscassem, né, olhar para o meio ambiente como fazendo parte dele, porque realmente nós somos. E muitas vezes as pessoas acham que os recursos são inesgotáveis, e não são, né? Eu costumo dizer também para as crianças que muitos dizem que a água vai acabar um dia, mas ela não vai acabar. Ela não vai acabar porque essa água que nós bebemos hoje foram as que os dinossauros, é a mesma que os dinossauros beberam lá há milhões de anos. Porém, há um porém, né? Se nós não preservarmos, né, a mata ciliar, não preservarmos os rios, não jogarmos lixo na orla do rio ou da lagoa, nós não vamos mais ter a água. Então, nós vamos estar ali, perto próximo da água, mas nós não vamos poder entrar, como o nosso rio aqui, né? Nosso rio pertinho, ele está tão poluído que ninguém toma mais banho nele. Então, seria isso, que a pessoa olhasse com mais cuidado, mais carinho, né, para o meio ambiente. É muito caro aquele processo de destilação, de tirar água do mar para transformar em água doce. Água doce é um processo caro, sim, que nem todo lugar tem, né? Um dos lugares que tem é Israel, né? Porque eles não têm água potável lá. Então, eles fazem isso, eles tiram a água do mar e transformam em água doce. E nem é doce, né? É uma água salobra. Mas eles conseguem cultivar e beber e viver daquela água. Mas é um processo bem caro. Tem um até lá em Fernando de Noronha, não é? Em Fernando de Noronha? É. Provavelmente sim. Essa informação eu não tenho. Porque a gente até viu no livro para transformar em água potável para usar no banho, no banheiro. Mas é água do mar? É. Aqui? Muito bom, boa iniciativa. Perfeito. Que mensagem você deixaria para os jovens que estão começando a se envolver com causas ambientais agora? Primeiro, eu daria um abraço, né, em cada um que esteja realmente se envolvendo.
e deixaria o artigo 225 para esses jovens, né? Porque o artigo 225 da Constituição Federal diz que nós temos o direito, né? Aqui ele está escrito, deixa eu dar uma coladinha, que todos têm direito a um meio ambiente, né? Um meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado. Por quê? Porque se nós desequilibramos, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê, está aqui, né? E tudo faz parte de um equilíbrio. Mas se eu não tiver esse equilíbrio, hoje nós podemos ver o que nós vemos hoje. Ciclones, né? Que é menor, um grau menor. Nós temos o superaquecimento, né? O calor no verão que quase ninguém consegue sair de casa. Gente que trabalha, vocês que estudam devem sentir bastante, né? Essa chuvas, enchentes, então tudo isso faz parte de um desequilíbrio, né, ecológico. E se nós não tivermos o olhar mais sensível, porque consciência todo mundo tem. Eu sei que jogar lixo no chão é errado. Eu sei que se eu jogar o meu lixo ali no rio, eu vou poluir. Mas será que eu tenho a sensibilidade de perceber, né, que eu não devo fazer aquilo? Porque se eu fizer, eu vou estar prejudicando ao meio ambiente, aos peixes que estão ali. Daqui a pouco não tem mais peixe, né? Então é isso. Eu acho que seria isso. A Constituição Federal, artigo 225, os jovens que realmente querem, se interessam pelo meio ambiente, devem ler, né, e pesquisar sobre o artigo 225 da Constituição Federal. Tem muita gente que não percebe que está poluindo o meio ambiente. Às vezes acha que não está poluindo por ter um carro elétrico, mas na própria fabricação polui muito. Então, tudo isso é verdade. Nós não, eu costumo falar sempre o quê? Do lixo. Por que do lixo? Porque o resíduo sólido, né? Por que o resíduo? Porque nós, todos os dias, nós produzimos lixo, nós produzimos resíduo. E esse resíduo, ele não some, né? Ele não tem para onde ir. Se nós não tivermos um local correto, se nós não reciclarmos, se nós não reaproveitarmos, para onde vai esse lixo? O que vai acontecer, né? Daqui a pouco nós tínhamos o lixão também, aqui em Araruama, mas esse lixão ele foi extinto, né? E todo o resíduo vai agora para São Pedro da Aldeia. Então foi isso, né? Isso. Um belo podcast com belas perguntas e belas respostas. Então a gente vai ficar por aqui mesmo, então, né? Muito obrigada pela sua presença aqui, né? Ter ajudado a gente. Por poder vir aqui. Tirar um tempo para poder vir. Ok, eu agradeço a oportunidade. Tchau, viu? Tchau. Tchau. Tchau.